A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, professor da EBD há mais de 25 anos e é um prazer tê-los por aqui. Pegue Bíblia, revista, papel, bloco de notas, caneta, vamos juntos preparar a lição 3 desta semana, lição 3 do quarto trimestre de 2023. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Também na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais. Será um prazer atender a sua igreja. Dá uma olhada no Instagram nosso, Denis Pereira OFC. Você verá ali trechos de mensagens, enfim, as nossas agendas que cumprimos pregando a palavra de Deus. Estamos à disposição para atender congressos, eventos, tanto para pregação quanto para palestras, para pais e filhos, para casais, treinamentos de professores da escola dominical ou para liderança também. O meu WhatsApp está aqui na descrição, o link vem direto falar comigo. Também, rapidamente, eu quero falar do inédito treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento compacto e objetivo, que você vai assistir às aulas quantas vezes você quiser no conforto da sua casa e aprender algumas coisas, por exemplo, como preparar uma aula, como planejar uma aula, que é encaixar aquilo que você preparou dentro do tempo que você tem, como aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que ele aprende na sala de aula. Não basta dizer para o aluno, olha, você tem que praticar a palavra de Deus. Tá, mas como ele faz isso dentro do conteúdo que ele está aprendendo? Você vai aprender comigo também como você diversifica a sua forma de ensinar para alcançar com mais eficiência o coração dos seus alunos. Na mesma sala de aula, às vezes o professor reclama, os alunos não prestam atenção. É porque na mesma sala de aula, os alunos que estão ali aprendem de formas diferentes. Alguns aprendem apenas escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando e outros aprendem discutindo. Quando você usa diversas formas de ensinar, você alcança os seus alunos com mais eficiência nas diversas formas que eles têm de aprender. Por isso, adquira já o primeiro link aqui na descrição, preço promocional de lançamento. Você abençoa o meu ministério e com certeza o seu ministério será abençoado também. Os seus alunos vão perceber a melhoria em suas aulas, tá certo? Adquira já no primeiro link aqui para vocês. Bom, tema da nossa terceira aula na classe dos adolescentes. Cristo nos ensinou a compaixão. Quero lembrar que nós estamos trabalhando aqui as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Está muito calor, por isso eu estou com o uniforme da escola dominical da minha igreja, tá certo? Por favor, os irmãos que acham que professor tem que usar terno e gravata, por favor, me perdoem, irmãos, mas eu não tenho ar-condicionado no quarto e também se eu ligar o ventilador aqui, vai fazer um barulhão, tá bom? Então vamos lá. Bom, Cristo nos ensinou a compaixão. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Traduzindo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tá? Então, eu particularmente não gosto da NTLH porque ela muda muito sentido. Você vê, ó, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Tá, somos curados pelo castigo que ele sofreu. Não é isso que diz o texto no original. O mais próximo do original é o castigo que nos traz a paz. Que paz? Paz com Deus. Está lá em Efésios 2. Né? O castigo que nos traz a paz. Porque o homem sem Jesus, ele estava em guerra com Deus. E ainda está, que eles não reconheceram Jesus como Salvador de suas almas. Então, eu tenho muito cuidado. Você que é professor de escola dominical, que costuma indicar para os adolescentes a NTLH, não faça isso. Indique a ARA, indique a ARC. Ah, irmão, mas as palavras são difíceis. A Bíblia não é um livro comum. Nós precisamos estudá-la com auxílio de quem? Do Espírito Santo, tá certo? Então, é bom ter NTLH para algumas referências, mas nesse caso, por exemplo, bem especificamente, para mim, mudou o sentido do texto. Se algum professor tiver alguma opinião diferente, pode falar aí nos comentários, tá? Os evangelhos nos contam que Jesus realizou muitos milagres durante o tempo em que esteve neste mundo. Você sabe o que é a encarnação de Cristo? É quando Jesus, o próprio Deus, nasceu e veio na terra em um corpo humano, com o propósito de morrer por nós e ressuscitar para nos dar a vida
eterna. Né? Então Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Bom, nós vamos olhar aqui que enquanto Jesus caminhou aqui na terra, enquanto ele curava as pessoas, tem muitas histórias de compaixão. Tá? Muitas histórias de compaixão. Deixa eu ver se eu acho essa palavra aqui, só para a gente olhar aqui o significado dela. Compaixão. Na Bíblia. Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem. Tá? Na verdade, é mais do que isso. Tá? O próprio contexto aqui nos mostra que compaixão é colocar-se no lugar do outro, tá? Porque, veja, que Jesus, ele não simplesmente sentiu a nossa necessidade. Ele não apenas viu quanto precisávamos de ajuda, ele veio, ele colocou-se em nosso lugar, ele tornou-se um de nós. Isso significa a encarnação de Cristo. Ele tornou-se um de nós. Filipenses 2, do 5 ao 11, tá? Bom, vamos olhar aqui. Jesus cura os doentes, o primeiro tópico. Um dos milagres de cura aconteceu depois do ensino do Sermão do Monte a respeito da compaixão. Após descer do monte, um leproso correu até Jesus e pediu pela cura. Interessante a maneira como ele faz o pedido. Senhor, se o Senhor quiser, tu podes me curar. Não é? E a resposta de Jesus foi, eu quero. Como quem diz assim, é da minha vontade, isso também vai me alegrar. Eu quero, seja curado, tá? Então, veja que quando esse leproso fala com Jesus, essa expressão do leproso, ele está dizendo o que para Jesus? No que depender de mim, eu creio, só falta o Senhor. No que depender de mim, eu creio que o Senhor pode. Não é? Então, Jesus disse, então, se você tem fé, então eu curo, eu quero te curar. Há um outro milagre que aparece na sequência do Evangelho de Mateus. Ao entrar em Cafarnaum, Jesus se deparou com um oficial romano que lhe pediu pela cura do seu empregado. A situação era tão grave que esse soldado não pôde acompanhar o centurião. Tá? Centurião era um capitão de 100 soldados. Centurião. Não é? E aí este homem que era uma autoridade, lembre-se que ele é uma autoridade do exército romano, do Império Romano, ele era um oficial romano. Esse homem poderia obrigar Jesus a acompanhá-lo. Mas diante da gravidade, este homem disse para Jesus, olha, o senhor não precisa nem ir lá. Isso aqui a gente às vezes passa muito por cima, né? A gente foca muito no sentido do que ele fala, mas essa expressão dele mostra uma humildade por parte desse centurião. De novo, como oficial romano, o Império Romano dominava aquele território, então ele poderia obrigar Jesus a ir até a casa dele, mas ele não faz isso, reconhecendo ali a autoridade de Jesus, né? E aí ele diz, olha, o senhor não precisa ir até a minha casa, basta uma palavra do meu criado sarará. Jesus ficou admirado e ele disse, olha, ele falou para Jesus, olha, porque eu tenho pessoas à minha ordem. A um eu digo vai, ele vai, a outro vem e ele vem. Jesus fica admirado e diz, vai, seja feito de acordo com a sua fé. E ele foi para casa e chegando lá, ele entendeu, ele foi informado que o soldado tinha sido curado exatamente na hora em que Jesus liberou ali essa palavra. Então, você está olhando aqui compaixão. Pessoas indo até Jesus para serem curadas. Não é? Este oficial romano, ele se coloca no lugar do seu soldado para ir até Jesus, como quem diz, o meu soldado não pode ir até Jesus, mas eu vou até Jesus por ele. Isso é compaixão. E também temos aqui a cura do leproso. Tá? Observe que na primeira história, o leproso estava próximo de Jesus. Nesse caso, a cura ocorre pelo toque, pelas palavras. Na outra situação, o doente está longe, em outra localização, e mesmo assim ficou livre da doença. Porque o Senhor agiu à distância. Portanto, não há impossível para Deus quando cremos e pedimos com fé. Então, o leproso estava perto de Jesus. O soldado deste oficial romano estava distante de Jesus. Mas o segredo é a fé. Não é?
E a grande lição destas primeiras, deste primeiro ponto aqui da lição é que a compaixão nos leva a clamar a Jesus por alguém, né? Por isso que orar é um grande ato de compaixão, é colocar-se diante de Deus por outra pessoa, não é? E nós vimos aqui então 2 exemplos de pessoas que foram alcançadas pelo milagre. Jesus teve compaixão destas pessoas, não é? E elas foram curadas pela fé. Muito bem, tópico 2. Compaixão, de acordo com a definição do dicionário Caldas Aulet, só voltando aqui no tópico 1, a lição que fica prática é que toca o coração de Jesus. Eu queria deixar isso aqui. Toca o coração de Jesus quando alguém intercede por outra pessoa diante dele, né? Jesus ficou admirado com a atitude do oficial romano, tá? Esse oficial romano poderia simplesmente isolar o seu soldado que estava doente, não esquentar a cabeça, mas ele foi até Jesus. Esta atitude despertou a admiração de Jesus. Então, nós vamos aprender. Muitas vezes a gente diz assim, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como ajudar. Leve até Jesus, ou convidando para ir à igreja, à escola dominical, a um culto no domingo à noite, ou mesmo em oração. Dobre os joelhos e fale com Jesus. E apresente uma pessoa diante de Jesus. E diga, quem sabe, olha Senhor, essa pessoa não sabe como chegar até o Senhor. Essa pessoa não sabe como falar com o Senhor. Mas eu estou na sua presença por ela. E eu estou aqui para interceder por ela, por um milagre na vida dela, pelo teu toque na vida dela. Prática, para colocar em prática. Você pode aí pedir para os seus alunos fazer sabe aqueles caderninhos de oração? E coloca aí o nome de um amigo por quem você gostaria de orar, coloca num papelzinho, e nós vamos colocar aqui dentro de uma salva, dentro de uma caixinha, e essa semana inteira você vai orar por esse amigo, que você sabe que precisa de uma intervenção divina na vida dele, que você sabe que precisa ter um encontro com Jesus, tá? Faz isso, que é bem interessante. Bom, ajudando os enfermos. Compaixão, de acordo com a definição do dicionário Caldas Aulet, é sentimento de pesar, pena e simpatia para com o sofrimento do outro, associado ao desejo de confortá-lo, de ajudá-lo. Tá? Eu vou além, olhando para o texto bíblico, é mais do que o desejo, é a prática, não é? Porque Jesus teve compaixão de nós, ele veio até nós, ele se tornou um de nós, ele não apenas desejou que melhorássemos, não é verdade? Ele não apenas desejou que melhorássemos. O bom samaritano, em João 10, em Lucas 10, a Bíblia diz que ele, movendo-se de íntima compaixão, vamos ler, Lucas. Vamos lá. Lucas. Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar. Lucas, capítulo 10. Parábola do bom samaritano. Olha isso, ó. Mas um samaritano, 10:33, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, o bom samaritano, ele não apenas viu a situação e sentiu vontade de ajudar, ele ajudou. Então, compaixão é ajuda na prática, é ato, é atitude, não é? É isso que é compaixão. Se não é apenas dó, ai que dó que eu tenho de fulano. Não, é mais do que dó. É fazer algo para aliviar o sofrimento do outro. Anotou aí? Compaixão é fazer algo para aliviar o sofrimento do outro, tá? Eu vou até anotar aqui, ó. Compaixão, vou anotar aqui, ó. Compaixão é fazer algo para aliviar o sofrimento do outro, ok? Muito bem. Bom, Jesus é o nosso modelo de como devemos viver. Jesus agia com compaixão em relação às pessoas doentes, tá? Nós, como discípulos de Cristo, devemos seguir o seu exemplo. É um assunto, como eu já falei, que podemos trazer em oração, pedir ajuda ao Espírito Santo, que nos enche de compaixão, para orar por aqueles que estão enfermos, tá? E aí nós vemos nos evangelhos alguns casos de pessoas que ajudaram
os enfermos, tá? E aqui eu não sei se o comentarista está economizando as palavras. A história nos mostra que podemos demonstrar compaixão com atitudes. Não é que podemos demonstrar compaixão com atitudes. É que só com atitudes que demonstramos compaixão. Senão, novamente, é dó, é pena, tá? Então, compaixão, nossa, de novo, ó, compaixão, anota aí. Compaixão sem atitude é pena, tá? É olhar alguém que precisa de ajuda e falar, nossa, que dó, e não fazer nada. O mínimo para ajudar, tá? Um certo dia, vamos falar do parábola de Cafarnaum, Jesus estava pregando numa casa em Cafarnaum. O Evangelho de Marcos nos conta que 4 homens levaram um paralítico até onde Jesus estava. Como havia muitas pessoas ali, eles não conseguiram se aproximar. Eles então fazem aquele buraco no telhado, descem ele até Jesus. E diante da fé daquelas pessoas, Jesus disse para ele, levante-se, pegue sua cama e vá para a sua casa. Marcos nos conta que Jesus viu a fé daqueles homens. De novo, compaixão mostrada em atitudes, não é? Então, quantas pessoas passaram por esse paralítico e nada fizeram? Tá? Então, ó, agir com compaixão exige de nós uma atitude de amor e compromisso com a pessoa, não é? Então, assim, não adianta olhar de novo para uma situação e não fazer nada para ajudar, ok? Nós vamos pensar sempre que quem está sofrendo, qualquer ajuda vai fazer a diferença. Às vezes um copo d'água. Eu tenho pensado muito isso, andando pelas ruas da cidade, vendo tantas pessoas paradas em semáforos, pedindo ajuda, com a plaquinha falando que está com fome. E a minha pergunta é, quantas vezes nós temos agido de maneira egoísta, né? Porque nós olhamos para aquelas pessoas como números, como marginalizados pela sociedade, como sem identidade. Ali tem um ser humano, né? Então nós podemos ajudar sim. Nós podemos levar uma água, nós podemos levar uma comida, não é? Nós podemos ajudar de alguma forma, não sei, sabe? A pessoa está vendendo uma coisa, compra o que ela está vendendo. R$2, compra. É uma água, é uma bala, é um doce. Sabe? Nós vamos ter o olhar de Jesus. Porque só o olhar de Jesus nos fará detectar as pessoas como o nosso próximo. E uma coisa que tem me tocado muito forte é que eu não me sinto no direito de me achar melhor que aquela pessoa que ali está. Sabe? Ah, a pessoa está aí também, mas não sei, eu não conheço a história daquela pessoa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não passar por cima das oportunidades que Deus nos dá, que Deus coloca no nosso caminho, de mostrarmos o seu amor às pessoas, com pequenos gestos, né? Então, estes homens, eles fizeram de tudo para levar esse paralítico até Jesus. Isso é compaixão. Compaixão não seria olhar para esse homem e falar assim, nossa, você está aí, que vida difícil, vou te dar uma esmolinha. Não, compaixão é procurar a solução. Compaixão é oferecer ajuda. Compaixão é dar ajuda, né? Então nós vamos aprender isso e nós vamos colocar isso em prática. Então a gente precisa começar a praticar compaixão dentro da nossa igreja, por exemplo, não é? Então lá na campanha do quilo, não é? A despensa do quilo não pode ficar vazia, ela precisa ficar lotada, ela precisa ficar cheia. As pessoas que precisarem não precisam passar vergonha, porque precisam de uma comida, de um arroz, de um feijão. Então, compaixão é agir, é fazer algo para aliviar o sofrimento de alguém. Compaixão é fazer algo para... Compaixão é mais do que pena, é mais do que dó. Compaixão é atitude, não é? E é assim que muitas vezes nós mostramos o amor de Deus às pessoas, não é? Oferecendo ajuda, né? Fazendo alguma coisa. Muito bem, chegamos no tópico 3, orando pelos enfermos. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Outra coisa também é o nosso treinamento Transforme Suas Aulas.
Esse treinamento tem transformado e abençoado a vida de dezenas de professores. E eu ainda não divulguei, ainda não fiz aquelas divulgações, vou começar a fazer. Mas eu quero convidar você que me acompanha aqui todas as semanas. É um preço promocional de lançamento, com 70% de desconto. Você não pode perder. Adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas e aprenda ferramentas, mecanismos, métodos, enfim. Aprenda mais para ensinar com mais eficiência os seus alunos. E com isso você abençoa também o nosso ministério. Tópico 3, orando pelos enfermos. Tiago recomenda em sua carta que podemos chamar a liderança da igreja para ungir as pessoas enfermas e orar por elas em nome de Jesus. Tá? Então, a unção é para os presbíteros ministrarem sobre os enfermos. Ponto. Não unge casa, não unge carro, não. Vou andar com... Não, ok? Aliás, fala para mim aqui, vamos ver se tem alguém ainda nesse tempo aqui na aula. Fala para mim aqui, na sua igreja, usa-se o óleo da unção? Fala para mim aí nos comentários. Bom, devemos interceder continuamente pelas pessoas enfermas. Você pode dedicar uns minutos do seu dia para orar por aqueles que estão no hospital ou se recuperando em casa. Não é? E aí também tem aqueles pedidos de oração que aparecem ali na igreja e tal. Às vezes pode ser você mesmo a pessoa enferma. E as histórias do Evangelho também nos ensinam como fazer neste caso. Tenham fé no Deus Todo-Poderoso, que Ele pode operar a cura. Não fique com vergonha, peça ajuda em oração e as pessoas ao seu redor. Caso seja um tratamento, ore para que Deus ilumine o diagnóstico e a prescrição do médico, tá? Então, assim, a cura do corpo traz cura da alma também associado. É uma grande, como podemos dizer, é um grande ato de compaixão, não é? Então, quando nós oramos para Jesus curar alguém, às vezes é até mais fácil da pessoa ser curada. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é fácil. A pessoa que convive com uma doença, principalmente uma pessoa que convive anos com uma doença, não é fácil. Não é fácil. Né? Então, eu imagino que o coração de Jesus, quando oramos por alguém enfermo, o coração de Jesus fica muito alegre, como ficou quando o centurião foi falar com ele pelo seu soldado. Porque isso é uma grande demonstração de amor, é uma grande demonstração de compaixão. Né? E nós devemos sempre lembrar que há poder no nome de Jesus para curar. Jesus é poderoso para curar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, nós não devemos ter receios de orar para Jesus curar as pessoas. E mais do que isso, fundamentado na palavra de Deus, Marcos 16, do 15 em diante, não apenas devemos orar pelos enfermos, mas como nós devemos curar os enfermos. Ide e curai os enfermos, não é? Então, no nome de Jesus, nós podemos ministrar a cura sobre as pessoas. Muitas pessoas não estão sendo curadas, porque estamos tímidos, estamos com medo de dizer seja curado em nome de Jesus, com medo da pessoa não ser curada. Mas e aí? Ok? A partir do momento que a palavra é liberada, aí é o mundo espiritual que vai se movimentar, não é? Aí não é mais responsabilidade nossa, mas é responsabilidade nossa impor as mãos e curar os enfermos, impor as mãos e ministrar a cura, impor as mãos e ministrar que aquele corpo seja sarado. Nós devemos fazer isso com fé, porque nós servimos um Jesus que é vivo, um Jesus que cura, um Jesus que restaura a saúde das pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão feridas e elas estão passando por processos aonde a cura será uma grande resposta, um grande motivo de alegria e talvez a maior ajuda que essa pessoa possa receber. Por isso, nós devemos aprender nesta aula a crer no poder que há no nome de Jesus. E, com isso em mente, nós devemos aprender nesta aula a praticarmos a compaixão. Não é? Então, sempre que olharmos o sofrimento de alguém, ao invés de procurar culpados, de apontar o dedo, nós devemos nos perguntar o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para que essa pessoa saia dessa condição que ela está. Tá certo? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. Sábado, 9 da manhã, tem Fala de Não podcast, tá certo? E na próxima aula estudaremos Cristo nos ensinou
a misericórdia. Até a próxima aula. Deus abençoe vocês.